tá indo pra essa caminhada, porque tinha mais gente, né? Aí não Voltamos! via só o povo que tem aqui em casa. Mas aí eu parei Voltamos! de. Desculpa aí interromper, começamos aí. E Bem-vindo todo aí? mundo, bem-vindo o pessoal que está acompanhando lá pelo YouTube, avisem os coleguinhas que a transmissão também já está rolando lá, viu? Tem um pequeno delay aqui com o íntimo, mas é tranquilo, Vácuo. viu? Boa tarde a todos vocês. Vácuo, hein? Vamos, Valeu. show de bola. Quem tiver problema acessar o Meet, viu, galera? A partir de hoje, se tiver problema na internet meio ruim e tal, a gente tem a opção também agora conseguir desenrolar aqui para transmitir a mesma aula que vocês estão vendo agora, tá também no YouTube lá no meu canal, tá? Se tiver alguma dúvida, é só se inscrever. Eu deixei o link lá na própria sala de vocês, viu? Aí só ir lá que é de boa. Então, a partir de hoje facilita para todo mundo pra gente desenrolar. Vamos começar então, pra gente não perder muito tempo. Boa tarde a todos, é muito bom estar aqui com vocês novamente. A gente deu uma estudadazinha para deixar, como vocês estão vendo aqui, o formato um pouquinho mais diferente, um formato um pouquinho mais tranquilo. Sugestões, a gente também vai atrás de outras coisas para melhorar, para não ficar na mesmice, a gente dá uma mudada sempre que possível. E vamos que vamos. Pessoal, começar a falar para vocês que é muito bom estar com todos vocês aqui novamente. Sei que é complicado essa questão do período que nós estamos vivendo, né? Da questão do corona e tudo, mas o melhor que a gente tem que pensar nessa situação é que apesar de não voltarmos da forma que a gente gostaria, né, que é na sala de aula, todo mundo reunido, a gente tem que fazer o nosso melhor, certo? Porque a gente pode, porque infelizmente muita gente está numa situação complicada, tá com doença, tá com problemas financeiros e tudo, e nós acredito que a saída mais difícil é, em vez de nós reclamarmos, seria a gente fazer o nosso melhor, né? Porque reclamar na hora dessa é muito fácil, mas fazer alguma coisa é mais complicado. Eu digo a vocês que estamos no mesmo time, o que eu puder fazer para ajudar vocês, sugestões, vamos tentar dinamizar nossas aulas e tudo para ficar cada vez melhor, beleza? E isso a gente vai começar nosso semestre, já dizendo a vocês que nessa carga horária que nós temos agora, teremos, eu com vocês, apenas 12 aulas por semana, tá? Somente, viu? 12 aulinhas. Serão 3 disciplinas. Hoje nós vamos falar de montagem e instalação de sistemas informáticos, um nome pequeno para uma disciplina grande, certo? Então vocês estão vendo aí na tela, bem tranquilo. As nossas outras duas disciplinas, vocês já viram lá no Classroom, coloquei já também temos o conteúdo de software de aplicação, que é um conteúdo voltado mais para vocês pegarem programas para identificar o que tem na rede, como alterar, aquela famosa ver quem está conectado no seu Wi-Fi, simular a instalação de uma rede para evitar maiores problemas, etc. Certo? E a outra que é meios de comunicação de dados, que é como se fosse uma matéria de redes de computadores mais aprofundada. A gente vai ver o que é ondas eletromagnéticas, como configurar o Wi-Fi, por que, que na casa de alguém o Wi-Fi é pior e de outra pessoa é melhor, onde a gente colocar tudo direitinho, que tipo de equipamento usar, etc, etc. Beleza? Comprometo a vocês que eu vou tentar fazer essas aulas a menos cansativo possível. A gente vai buscar sempre algumas artimanhas, alguns recursos, mas eu peço encarecidamente a presença de vocês sempre que possível, o apoio de vocês também e também tentar conscientizar o maior número de colegas possível. Caso não dê, o bichinho da preguiça tenha mordido muita gente, a gente infelizmente fica meio que de mãos atadas, né? Mas a gente vai fazendo esse esforço aqui para a gente melhorar a condição aí para vocês também, tá? Um abraço e um oi também para a galera aí do YouTube, tá? Qualquer coisa pode digitar aí no chat também da live, que eu vou dar uma olhadinha de vez em quando. Não vai ser tão frequente como aqui no Meet, porque tem uma segunda tela que está aqui do meu lado, que eu estou conseguindo ver o Google Meet. Mas pode colocar aí no chat também, que dá para a gente visualizar e responder vocês sempre que possível. E lembrando, todo o áudio também, pessoas, podem perguntar que o que vai ser falado aqui vai ser transmitido também, beleza? Aí é interessante que, por exemplo, vai dar pra gente conversar e tudo, trocar uma ideia. E outra coisa, quem não conseguiu ver essa aula hoje, vai estar disponível depois no YouTube também, certo? Porém, com um detalhe, vai ser a nível de revisão. A chamada será feita no final de cada web aula para registro de presença. Caso você não participe nem aqui, nem no YouTube que dá para ver também,
Aí não vai ter presença, não vai ganhar nota de presença. Vai estar lá para você revisar, reforçar o conteúdo nesse sentido, para ser justo com quem participa das webs, obviamente, certo? Espero que vocês entendam e eu creio que seja o mais justo para todo mundo, tá ok? O Marcos Vinícius, se eu não me engano, é o líder da segunda A, correto? Para não estar enganado novamente? É nóis. Pronto. Vinícius, O quem próprio. é você e o vice-líder, se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem. É a Livna ou a Arlene, coisa assim? É o Jonathan. Errei foi muito, viu? Errei foi muito. Certo? Errei foi de com força. Pensando ainda no primeiro ano, perdão. Voltando então. Então, Jonathan e o Marcos Vinícius, eu pedi a vocês, eu vou salvar aqui também, mas é sempre bom uma segunda via para evitar algum erro. Eu vou instalar uma extensão já no Meet para fazer isso automaticamente, mas para evitar erros, eu vou pedir então, se possível, o Marcos e o Jonathan, no final da aula, quando eu der o sinal, der o ok, falar, vocês tiram aí o print de quem está na aula e tudo, vocês me enviem para computar a presença? Pode ser, pessoal? Agradeço demais, viu? Dá certo? Tá, certo. Show, valeu. Pois Sim, beleza. sim, dá certo, dá certo. Beleza. E as outras aulas também, se vocês puderem trazer um caderno, uma coisa para fazer anotação, também é interessante. Lembrando, nossas aulas vão estar divididas em conteúdo e webs, tá? A gente vai ter um pouquinho mais de web porque nossa carga horária ficou alta nesse bimestre, mas vai ser bacana. Prometo a vocês que, depender de mim, a gente vai fazer o menos cansativo possível. Beleza? Para a gente voltar então lá para nossa apresentação, conhecer nossa disciplina, o que mudou, como a gente vai trabalhar agora, eu peço que vocês coloquem no chat rapidão. Estão me ouvindo? Estão conseguindo ver direitinho? A imagem está ok? Sincronia labial está funcionando? Está dando certo? Show de bola! Pois então, vamos para a nossa próxima tela. Voilá! Beleza! Agora eu estou em miniatura aqui do lado, certo? Vocês estão vendo bem aqui em cima, temos o nosso conteúdo. Cadê? Aqui, pronto. Bem aqui temos nosso conteúdo, certo? Rapaz, eu tô muito youtuber. Como é que pode? Muito streamer, viu? Aí, beleza. Nessa parte, a disciplina, o nome vocês já estão vendo. Nome pequeno para disciplina também não tão pequeno assim, certo? Nós temos montagem e instalação de sistemas informáticos. O que nós precisamos fazer e aprender ao final dessa matéria é o seguinte, olha só. Reconhecer os componentes internos e externos de um sistema informático, certo? Reconhecer os diferentes tipos de tecnologias de conexão entre componentes. Traduzindo, primeiro ponto, conhecer todas as peças. Isso você pode entender como uma espécie de hardware aprofundado, certo? A gente vai ver não só as peças de hardware, como também os componentes eletrônicos. Vamos entender o que é um resistor, um capacitor, o que é uma coisa queima, se dá para trocar ou não, queimou alguma fonte, uma coisa, é só jogar fora, tem o que fazer? Vai ser bem interessante nesse sentido, certo? Essa questão de conexão é basicamente, vamos ter um estudo melhor, mais bem direcionado aos slots, aos componentes, por que a gente não deve sair comprando qualquer um, quando a gente deve comprar um componente, que tipo de componente comprar. Isso é muito útil até para você economizar dinheiro, viu? É bom ficar bem ligado nisso. Nós temos também entender o funcionamento dos componentes dos sistemas informáticos, que eu acabei de falar, né? Todos eles, todas as peças, encaixes, revisar e dar uma reforçada nisso. E interpretar especificações de manuais de referência. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a leitura de manual, fazer o encaixe, fazer toda a junção dessas peças. E tudo isso é um objetivo para a gente poder desenrolar aqui, para a gente ficar tranquilo numa boa lá, beleza? Se vocês quiserem ter uma noçãozinha melhor, vão perguntando, vão aí tirando alguma dúvida, que a gente tá às ordens nisso aqui também, beleza? Ok, vamos começar então. Nessa nossa primeira etapa, a gente está conhecendo o que tem que fazer. O que isso quer dizer? Não podemos chegar ao final do curso só com nota boa. A gente tem que também entender como funciona para poder melhorar isso, porque olha, a gente tá na quarentena? Tá. Tá todo mundo tendo aula à distância? Tá. Mas daqui pro terceiro ano, meu amigo, se isso não tiver passado, fica ruim. Muita previsão eu já acho que ano que vem já tem resolvido. Então temos que pelo menos entender tudo isso. Ah, mas é tudo à distância, é complicado e tal. Não, eu entendo. É como eu falei para vocês, pra gente também é um desafio que a gente tem que estudar mais, tem que pegar outras formas, como vocês estão vendo, mas a gente vai fazer um esforço em conjunto, beleza? Vamos tentar diminuir essa carência o máximo possível, tá ok?
Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para poder desenrolar, certo? Ó, os desafios que nós temos, tá? Estão me ouvindo ainda? Tá ok? Tá tranquilo? Coloca aí no chat rapidão só para confirmar o Szinho e tal. O Júnior disse que aqui o áudio deu uma bugada. Vê se não caiu a rede aqui ou se tá ok. Todos estão me ouvindo, pessoal? Ah, beleza. É porque tá ruim mesmo, Juninho, viu? Aqui também o meu caiu mais cedo de manhã, foi complicado. Vamos lá, pessoal. Aulas à distância. Normal. Beleza. As atividades, práticas, como fazer? Olha, difícil, né, a situação. Aulas à distância a gente tem que se adaptar. É diferente de você estudar presencialmente, mas a gente consegue também, viu? É só a gente se organizar, se policiar e se comprometer. As atividades, pessoal, vão ser contadas sempre no prazo de entrega. Eu peço a vocês que tenham o maior cuidado, porque às vezes tinha algumas atividades que o pessoal fazia e tal, só que entregava com atraso, ou ninguém dizia como é que entregava, ou se tinha entregue ou não, etc. Beleza? E aí, o que vocês puderem fazer para entregar dentro do prazo mesmo, eu agradeço e aconselho que vocês façam também, certo? Aí, nesse sentido, o que mais a gente pode fazer nesse cenário? As práticas, tem como a gente fazer? Sim e não. O sim é que a gente pode simular o mais próximo possível de uma prática de montagem. Tem programas, tem softwares, aplicativos. Eu me comprometo a vocês que eu vou pesquisar os principais programas que tem para a gente fazer justamente essas alterações, certo? Para a gente poder fazer uma simulação. Tem uns programas que fazem toda a simulação de uma rede, de você instalar todos os equipamentos, montar, instalar o sistema operacional, isso para Android, pra você ter uma ideia. Tem simulador da Intel para o computador, vamos atrás também, temos também para iOS, então a gente vai tentar fazer o máximo possível nesse sentido, certo? E como fazer? Trabalho em equipe, não tem o que a gente pensar muito nesse momento, certo? Vai ser um trabalho que vai exigir esforço da gente, mas a gente sabe que está em casa, então um tempinho a mais para se programar, então fica mais tranquilo nesse sentido, certo? Olha só, aqui é uma coisinha nova. Como é que vai funcionar nossas avaliações? Primeira coisa que eu até falei já com o Marcos Vinícius e com o Jonathan também. Perdão aí pela confusãozinha de novo, isso é um problema crônico, tá? A gente vai fazer a chamada. O conteúdo vai ficar aqui, eu vou disponibilizar no YouTube assim que acabar a transmissão lá, vai ficar lá também, certo? Vocês que estão assistindo no YouTube, tranquilo. Quem participar aqui na lista de frequência que os meninos vão mandar, eu vou também tirar um print já aqui também, para evitar o máximo de erro possível, vai ter o seu ponto garantido na chamada. Quem estiver lá no YouTube, também. Você que está no YouTube, certo? Tenta ficar até o final, que no finalzinho também só vou fazer essa chamada no final, tá, pessoal? Não vou fazer no início não, porque para evitar, não o caso de vocês, mas muitos professores já disseram que tem a galerinha que entra e tal, e sai. E bem que até no Google Meet aqui fica pra gente quem tá saindo e quem tá entrando na live também. Obviamente não estou falando de problemas com internet, tá? Estou falando do pessoal mesmo que dá aquela enrolada bacana. E por que isso? Porque, pessoal, a gente tem que se acostumar. É uma situação que nos foi imposta, certo? Essa é a pandemia. E a gente tem que tirar o melhor proveito dela o máximo possível. Não pode sentar e ficar preso na preguiça, na mordomia, não, tá? Peço a vocês que também nos horários tentem acordar cedo, tentem se policiar. A gente sabe que é complicado, tá? Eu mesmo já disse a vocês em outra ocasião, lá no começo tive dificuldades em me adaptar a isso aí também, mas a gente tem que dar o nosso melhor, tá bom? E outra coisa, não fiquem pensando só porque vocês vão estar aqui de boa e a gente não vai ter estágio futuramente, coisa do tipo, porque vai sim, certo? Só que a gente tem que se acostumar ao que nós podemos fazer agora, no cenário atual, beleza? Então é isso que eu conto com vocês bastante. Então o ponto da chamada só vai ser para quem estiver aqui, no finalzinho da aula, tá? Caso não haja nenhum problema. E no YouTube também.
Quem quiser assistir essas videoaulas, quantas vezes quiser, vai estar no YouTube também, fica bom para revisar. Quem alguém perdeu, só ir lá, conta o que foi que houve, tudo direitinho. Se for tranquilo demais, não tem problema, tá? Essa questão a gente sabe dos alunos que têm mais dificuldade de acesso ou não. Então, fiquem tranquilos nessa parte. Não é para todo mundo ficar desesperado se um dia a internet cair e não der para vir para cá, não. Não é isso, tá? É para aqueles que têm condição, sempre ficar ligado que a gente vai cobrar aqui. E vamos tentar sempre começar a risca em ponto, geralmente dando aqueles 5 minutinhos de latência em respeito aos que chegam na hora. Vamos tentar nos policiar mesmo, tá, galera? É um ambiente realmente de estudo, porque tá a correria grande. Eu comecei uma pós também, a gente tá tendo que estudar bastante, viu? Fazendo cursos para poder fazer aula desse jeito aqui para vocês também. Teve que dar uma estudada também, né? Que não é tão simples assim. Por isso, fiquem tranquilos que nós estamos aqui para nos ajudar, certo? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui no pessoal do YouTube. Que eles estão dizendo. Beleza. Aí nessa parte, pessoal, é muito simples, tá? Essa vai ser nossa primeira medida que a gente foi pedida até pela escola também para a gente implementar, para ter um maior sentimento de aula, eu diria, né? A gente vai então implementar a chamada como nota também, beleza? Outra coisa que a gente vai fazer são as atividades. Por exemplo, as atividades e as datas de entrega. Uma das outras coisas que a gente tem que melhorar também, tá? Isso a escola como um todo, não só vocês, é a questão da pontualidade de entrega. Por exemplo, vamos um exemplo para não haver desentendimento, tá? Hoje nossa aula foi agora pela tarde. Amanhã nós temos 5 aulas, se eu não me engano, 5, 6 aulas. Amanhã e mais umas 3 na quarta-feira. Vamos ter todas essas aulas de web? Não, porque aí é uma coisa um pouco inviável. Mas nós vamos ter mais web sim, porque são muitos conteúdos e outros a gente vai colocar para vocês lá os slides para vocês lerem, as videoaulas que já tem no YouTube, vídeos, artigos. Eu peço que vocês dêem uma olhada sempre, tá? E quando eu colocar lá, leiam a descrição no Google Meet. Quem não tem o Google Meet, vou colocar no WhatsApp também. Então vai ser uma coisa que vai dar para muita gente poder ver, beleza? Quem puder ver lá, vocês vão e comentem embaixo do vídeo. Sempre que eu pedir, pessoal, coloca só o comentário e tal, que vai servir também. Coloca só dizendo que achou, gostei disso aqui e tal, beleza. Pronto, coisa simples mesmo, só pra gente registrar nossa presença, que a gente assistiu e tal, beleza? Alguns, eu vou até pedir também que quando for atividade, eu vou ter uma atividade hoje, não é dessa aula. Não teve web hoje, eu vou passar atividade, pronto. Eu vou colocar lá a data de entrega da atividade, tanto no Meet como também no WhatsApp. Vamos dizer que eu passei hoje e eu quero que vocês entreguem na segunda-feira que vem. Então vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, desde que vocês entreguem na segunda. Vocês podem, nosso horário agora à tarde, 3 horas, então você pode entregar no Google Meet 2h59, que está valendo, sem problema. Agora começamos a web, quem entregar, que fica registrado também, né, o horário, quem entregar após não vai ter a mesma avaliação dos demais. Vamos dizer um exemplo. No mês, vocês vão ter a nota das atividades. Se no mês eu passei 5 atividades, então cada uma vai ter 20 pontos, um exemplo. Ou 2 pontos para ficar os 10. Se você fez as 5 dentro do prazo, 10 pontos. Uma, por algum motivo, você esqueceu, ficou desleixado e tal, não entregou, vai valer só 1 ponto, certo? E você vai matar a gente de fazer a atividade assim. Não, meu povo, é só exemplificando para vocês entenderem. Quando tiver atividade, vocês viram lá que a gente vai tentar sempre, não se preocupem, vamos tentar fazer que seja a dose certa, nem de mais e nem de menos, tá? Vamos sempre prisar pelo equilíbrio, certo? Não tem problema não, tá? Nessa questão aí, podem ficar tranquilos. Aí nesse sentido, espero que vocês tenham entendido, beleza? E por último, nós temos aqui então, ó, já falamos das datas de entregas, das atividades, e é isso, tá? Vamos buscar também atividades diferentes, como vamos marcar também, eu estou vendo tudo, estudando que só a peste aqui no YouTube e no Meet também para instalar extensões para a gente fazer, por exemplo, colocar conferências, para a gente fazer debates em grupo, etc e tal. Vai ser muito bacana mesmo, muitas coisas diferentes para não cair na mesmice, tá? E aí vai contar, vai ser bem menos cansativo, pessoal, do que a gente só fazer atividade, só ficar respondendo e tal. Vai por mim. Se vocês me ajudarem, peço demais a ajuda de vocês, vai ser muito mais tranquilo do que o que a gente já tem visto por esses dias. Beleza?
Perguntas até o momento? Vocês têm alguma? Podem colocar aí no chat que eu estou olhando aqui também na minha janelinha do lado. Beleza? Vinícius chegou agora também. Juninho já saudou aí o nosso querido companheiro. Galera do YouTube também, tá? Pode colocar as perguntas que eu estou sempre dando uma olhadinha também. Olhadinha aqui também, beleza? Fiquem de boas, certo? Para vocês verem como está sendo interessante, nós temos 21 aqui e mais 6 lá no YouTube até o momento. Tá ficando bacana, tá atingindo já quase os 30, já é uma melhora, certo? Pois vamos lá. Podemos seguir adiante então? Nenhuma pergunta? O Vinícius colocou uma dúvida no chat. Pronto, deixa eu ver bem aqui. Vai sim, Vinícius, é porque ele botou o kkk, eu nem percebi, obrigado. Vamos pensar em trabalhos por vídeo, trabalho escrito, trabalho digitado, trabalho pesquisado, o que a gente puder fazer, tá? Ah, eu não tenho como gravar, não tenho câmera. Não se preocupe, vamos adaptar ou tentar adaptar o máximo possível a realidade de cada um. E é coisa demais. Não é, meu povo. Estou falando, vamos diversificar. Nós não vamos aumentar até atropelar vocês com conteúdo, não, tá? Vai se diversificar. É diferente. Confia em mim, vai dar só o ouro, como diz o povo. Beleza? Então, vamos que vamos, né? Seguindo aqui adiante, nós temos a nossa primeira parte desse conteúdo, que nós vamos falar sobre eletricidade. Ó, eletricidade é um negócio complicado. Se vocês repararem, vou até botar meu rosto aqui mais pertinho. Se vocês repararem bem aqui do lado, ó, opa, lado errado. Bem aqui, temos um exemplo bem simples de uma lâmpada, que simboliza o que a gente já sabe, basicamente, que a eletricidade está muito presente na casa de todo mundo. Seja coisas simples como acender a lâmpada, até coisas mais sofisticadas como empresas e indústrias que trabalham com maquinário pesado que é alimentado por ela, certo? Basicamente, o que vocês acompanham aqui, ó. Eletricidade nada mais é do que a manifestação de uma forma de energia, tá? Aí você pode fazer aquela comparaçãozinha que a gente viu lá em física também, que você já deve ter escutado. Tem todo átomo, né? Momento física aqui agora, misturado com química. Todo átomo possui os prótons, os elétrons e os nêutrons, certo? E os prótons têm as cargas positivas, os elétrons as negativas e os nêutrons, adivinhem, os nêutrons, certo? Então, é de boa. O que acontece com a eletricidade? Quando tem uma mudança no movimento dessa galera toda aí, quando os átomos entram em contato, existe uma mudança de energia e uma passagem de energia de cargas de um para o outro. Não vou entrar em detalhe porque a aula não é bem de física, mas acho que vocês deram para entender mais ou menos a noção que a gente tem que ter, certo? Então é o seguinte, quando esses elétrons, esses prótons, nêutrons, quando os átomos eles estão em contato uns com os outros, a natureza mesmo, a gente vê que essa forma de energia ela é associada a cargas elétricas também. E é daí que vem a eletricidade. É uma forma de energia que é movida através desses elementos de átomos, certo? Uma explicação bem simples a princípio, tá? Não vai entrar tanto detalhe nisso, só para vocês terem uma ideia. Aí é o que tá. Isso a gente está falando de energia que está em movimento. Só que existem algumas que elas ficam paradas, que é conhecida como a nossa querida energia estática, ou eletricidade estática, certo? Isso vem ao segundo pontinho aí, ó. Quando as cargas encontram-se em repouso, equilibradas, ocorre a eletricidade estática. O que é eletricidade estática? Eu estou aqui em casa de boa, tranquilo, suave na nave, e vem um colega meu me visitar depois da pandemia, tá? Um exemplo, depois da pandemia, depois da vacina e tudo. Se tiver no carpete, todo o corpo tem eletricidade, todo o corpo. Ninguém é um super choque, não vai pensar que você fazer isso aqui, vai esfregar o pé, coisa assim, você pá, vai matar o colega, porque não dá certo não, tá? No máximo você consegue grudar um balão na cabeça, arrupiar os cabelos, esse tipo de coisa. Se eu e alguém estiver perto um do outro, a gente botar os pés descalços em um carpete, encostar os dedos ou coisa do tipo, a chance de a gente tomar um choque é grande. Por quê? Na hora que a gente bota o pé no carpete, o carpete ele é um bom condutor. E a pessoa também, quando a gente tocar, esse movimento dos elétrons, que a gente estava falando agora há pouco, aí, perdão, dos átomos, ele vai gerar a corrente elétrica, vai mover. E aí acontece esse choque, porque vai passar de um para o outro. E isso acontece
porque essa carga estava inicialmente em repouso, né, gente? Que é carga estática. É por isso que lá em hardware a gente vê que a gente não deve botar a mãozona nos equipamentos, a gente não deve sair pegando em tudo, porque todos nós temos essas cargas paradas em nosso corpo, nas mãos, nos pés, no corpo inteiro. Se a gente for no material que lá tem circuito, que são condutores de eletricidade, para funcionar, ora, a fonte tem que estar ligada, certo? E aí quando isso acontece, se a gente for com a mãozona lá no gabinete e tudo, a chance de queimar ou dar algum problema, ela existe. Então é bom ficar ligado. E aqui temos o último pontinho, que é cargas iguais se repelem. É tipo a matemática, né? Menos com menos dá mais e tal, só que aqui o efeito é um pouco diferente. Se você pegar tipo um ímã ou azogue, como o pessoal falava, eles têm os dois polos, positivo e negativo. Se você inverter eles, você vai ver que eles não se encontram, eles sempre vão estar se repelindo, certo? Isso aí é basicamente para a gente ter uma noção do que é assim uma coisinha sobre a eletricidade, beleza? O que nós podemos fazer é entender tudo isso, para que a gente, quando for mais à frente, a gente só saiba como usar isso a nosso favor, certo? É bem simples, eu diria. Alguma pergunta nessa primeira parte sobre a questão de noção de eletricidade? Podem abrir o áudio, colocar no chat. O pessoal do YouTube também, tá? Pode colocar aí, não tem problema não. Tem não, Não. professor, tem não. Tá tranquilo, né? É bem de boa essa primeira parte, né? Sim. De boas. Vamos adiante então. Começar a complicar aqui agora. Sangue nos olhos aqui agora. Aliás, eletricidade nos olhos aqui agora. Vamos lá. Beleza. Chegamos aqui então. Vou até dar uma voltinha aqui, ó. Uou! Beleza, aqui ficou de boa. Ó, a gente tá vendo aqui agora, certo? Uma questão muito importante que é chamada de tensão elétrica. Quem consegue me dizer ou me falar aí no chat, ou abrir o áudio, ou no YouTube, quem consegue me explicar ou o que é tensão elétrica, ou onde já viu tensão elétrica? A tensão elétrica eu acho que é a quantidade de... lá no bilote lá da energia. Exatamente. Fahrenheit. Também, certo? Quem mais se prontifica? Quando o elétron fica tenso. Essa foi boa. Eu vou anotar essa aí pra usar depois, certo? Beleza. É uma questãozinha bacana. O pessoal aqui do YouTube tá pedindo um salve. Salve, galera do YouTube! Deixa o like aí, compartilha com os amigos, viu? Pra crescer o canal. Mas enfim. Escreve. É, exatamente. Isso aí. É o seguinte, ó. Vamos lá então. Meu povo, a tensão elétrica, a gente pode entender de uma forma mais simples, que foi no nosso entendimento, é a força da energia. Lembrem-se, nós temos a eletricidade, que é quando essa energia que vem lá dos átomos, elétrons e tal, ela se transforma em uma força. Isso é eletricidade. Só entenda que existe eletricidade, não precisa entender mais nada. A tensão é a força que vem essa eletricidade. Abre o microfone e coloca aí no chat e no YouTube também. Qual é a tensão elétrica, quem sabe dizer, que nós temos aqui no Parambu, no Ceará, que a gente vai ligar na tomada? 220. 220 volts. Exatamente. Vocês estão vendo bem aí no terceiro pontinho, na terceira setinha, melhor dizendo, que o que vai medir a tensão elétrica é o quê? O volt, que é esse símbolozinho V. O que nós precisamos entender sobre o volt? Vocês perguntam, certo? É o seguinte. Nós temos que entender... Gostou aí da chamadinha de atenção? Ficou bacana, né? Nós temos que entender... Eu achei que tinha travado. Não. Nós temos que entender o seguinte. O volt é a força. Se você pegar qualquer dispositivo e tacar na tomada sem saber, a chance de dar uma zebra, de dar uma desgraceira na casa, na energia, no teu componente, é grande. Exemplo. Vamos dizer que você está de boa, comprou comprou um carregador de computador. Você não olhou qual é a voltagem do computador. Você simplesmente tacou lá o carregador do notebook. Se você não souber
se o carregador ele é preparado para uma rede 110 volts ou 220 volts, a chance de dar ruim aqui é grande. Por quê? Vamos botar isso na cabeça de vocês. Olha só, vamos olhar aqui de novo. Vocês estão vendo lá em cima tem um exemplo da pilhazinha. Vamos imaginar que nós temos 110 e 220, tá? Imagina aí o número 110 e 220. Só imagina. O que acontece, usando a lógica, o que acontece se você pegar um componente ou um aparelho, melhor dizendo, 110 volts, ele é feito para 110, e você colocar aqui 220 volts, o que vai acontecer? Papoca. Ele estoura, ele dá... Exatamente. Essa palavra nordestina da nata é a melhor possível. Ela papoca, certo? Desse jeito. Aí nessa papocada, vai-se embora, né? Aí o que isso aí quer nos dizer? Simples. Tem que saber qual é a força da rede que o item ele é feito para poder sobreviver. Não dá para você sair colocando por aí. Agora, o que acontece, perguntando a vocês, o que acontece se for o contrário? Eu comprei um item que é 220 volts, viajei para São Paulo, e lá, em São Paulo, eu simplesmente peguei e coloquei lá, sem saber, e lá a rede é 110, tá? Caso alguém não saiba, é 110. Eu peguei 220 e coloquei 110. O que vai acontecer? Não vai funcionar, porque não tem carga o suficiente. Exatamente. Foi o Jonathan que falou, se eu não me engano a voz. Correto ou eu me enganei? Errou de novo, foi o Douglas. Rapaz, Eu não. rapaz, bicho tá foda. Eu vou só dizer mesmo que tá participando que é bom. Mas a gente chega lá, viu? A gente chega lá. É o fone que é novo, eu tô me adaptando. Eles dois são parecidos. Por que covarde? Por que isso acontece? Nessa parte é exatamente isso. Se eu tenho um item que é feito para aguentar cargas elevadas, se eu botar numa carga mais fraca, não liga. Se eu faço o contrário, aí ele papoca. Meu amigo, que era de videogame, de Play 2, de DVD, de computador, que a galera papocava aqui no Ceará há um tempo atrás. Até hoje é mais computador, né? Mas o bivolt ficou agora mais comum. O que papocava de aparelho por conta disso, que a maioria vinha importada de São Paulo, numa época que não tinha nada, né? Aqui não tinha mesmo internet ou outra coisa do tipo, como a gente tá conhecendo aqui agora. Era papoca atrás de paparazzi, tinha dia que parecia festa de São João, nas casas alheias, porque era um negócio meio complicado mesmo, certo? Aí nisso daí é só pra gente tomar essa noção de que não devemos sair por aí ignorando isso da voltagem. E vale lembrar, sabem por que nos postes de energia é chamado de fio de alta tensão? Agora vocês entendem melhor isso, porque ele tem uma força absurda de energia lá. Tem alguns, se eu não me engano, que chegam até 1000 volts. Se tu pega um choque, tu em casa tomou um choque de 220, tu já sente aquela tremedeira, aquela dor, que tu tira na mesma hora o pé e tal. Imagina 1000 volts, o tamanho da desgraça que não vai dar. Detalhe, você só não sente mais nada grave, porque na hora que você sente o choque, você já tira, porque é um reflexo do corpo humano. Agora, sem isso, você deixar a corrente correr, a chance de você ter queimadura, de você ter um problema que até queimar o músculo, a pele, ou até pior, uma queimadura do terceiro grau. Tem casos que a corrente é tão forte que chega até a tocar fogo no corpo da pessoa, de tão forte que é, porque a temperatura aumenta muito. Você tem uma ideia de como isso é complicado e é perigoso, certo? É bom a gente sempre tomar cuidado nessa questão. Aí, no mais, é essa noção de tensão. Todo mundo aqui está entendendo, pessoal? Tá dando? Se a galera do Meet está conseguindo colocar isso na cabeça direitinho, tá entendendo? O pessoal do YouTube tá de boa também? Vão colocando aí no chat ou abrindo o microfone para falar aqui também, por gentileza. Infelizmente o YouTube não tem, ou pelo menos eu não sei ainda como fazer para ficar o áudio, né? Mas a gente desenrola também. Deu para entender tranquilo? Perguntas? Algo gostam de falar, algo nesse sentido, tá tranquilo? A aguinha para hidratar, né? O negócio aqui tá ficando mais quente mesmo. Vamos adiante então. Então bora aí pro slide, né? Olha só, tensão elétrica é capaz de reproduzir o movimento de um elétron de um determinado ponto para o outro, beleza? Ele vai se mover e tal, e vai levar essa força. Marquem que ela também é chamada de DDP, que é diferença de potencial,
certo? Potencial não é porque ela pode ser presidente um dia não, tá, pessoal? Eu confio no seu potencial. Não, é do potencial de potência mesmo, certo? E aí a medição dela vai ser o volt. Sempre que vocês verem esse Vzinho aí, não confundam, certo? Não confundam com W de watts. Tem diferença, vou já explicar também, tá? Não confundam, certo? E o que é usado para medir ele é o voltímetro, certo? Vamos ver aqui. O Cosmo botando aqui no chat, se colocasse o dedo na tomada virar o super choque. Não, é possível que você leve o super choque e não que você seja um super choque, né? Mas, enfim, não deixa de ser um super choque, né? Principalmente, falando nesse sentido. Aí, nessa questão, vamos adiante. Olha só, nessa questão aqui, eu acho que ficou entendido que nós temos pontos interessantes, né? Nós temos aqui, voltando à eletricidade, o conceito dela, que é uma manifestação de energia que provém lá dos elétrons, prótons, nêutrons, que a gente falou agora há pouco, tá? Temos a noção que cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Vimos que a força que essa energia chega é chamada de tensão. E nós temos a famosa corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Deixa eu pegar aqui de novo, ó. Vamos aqui, vou dar uma volta agora, hein? Opa, agora sim. Ah, ficou bacana. Fiquei até tonto agora. Ah, Maria. Meio de altura. Mas enfim. Atenção. Nessa parte, corrente elétrica, não tem o que saber. Vocês estão vendo a imagem aí do lado, certo? Essa imagem aqui ela é bem simples de você entender. Tá vendo que essa imagenzinha... Deixa eu até sumir aqui um pouquinho. Você tá vendo que essa imagenzinha aí, basicamente está mostrando que é a parte para o movimento que vai ter a energia. Quando a gente tem uma corrente elétrica, é simplesmente falando que ela se movimenta. Ela é uma eletricidade que ela é corrente. Corrente não de corrente, você amarra e tal. Corrente de algo que é corrido, que se move e tal. Beleza? É mais ou menos esse o sentido para se entender. Então, preste atenção. Nós temos eletricidade. Quando ela está parada, essa força, essa manifestação de força, ela é energia estática. Quando ela está igual aqui, ó, no desenho, em movimento, ela é uma corrente elétrica. E quando ela se movimenta, aqui como vocês estão vendo, ela tem a força dela, que é o volt, que é aquela questão lá da tensão, certo? Esse é o básico, para você entender o que é o básico de eletricidade, certo? Só para vocês terem essa noçãozinha aqui tranquila, beleza? Essa parte é introdutória, para a gente ter essa pequena noção do que é a eletricidade, de como a gente pode fazer para melhorar tudo isso, certo? E basicamente a gente tem para falar nessa parte para a gente ter uma consciência melhor sobre esses conceitos, que eles vão ficar ainda mais presentes quando a gente for fazer mais aulas de agora em diante. Para a gente terminar essa parte da tarde, tá, pessoal? A gente vai ter só mais uma coisinha para a gente ver aqui rapidão, certo? Que é uma pequena revisão, porque olha só, essa parte a gente vai trabalhar nada mais nada menos do que como se fosse uma revisão e uma introdução ao nosso conteúdo, beleza? Então, olha só, vamos aqui de novo. Vamos às perguntas. Agora, para dar uma olhadinha, primeiro vamos aqui no Google Meet e já a gente vai ver as perguntas do pessoal, caso tenha, lá no YouTube, beleza? Vamos ao Meet. Olha só. O Douglas quem foi fiel, carregar mais ou a menos. Eu mereço, Feijão. Mas gostei da criatividade, foi interessante. Perguntas, meus caros, esse princípio? Você só tá lagado aqui no meu. Né? Deve ser a conexão aí, Juninho. Mas qualquer coisa, meu parceiro, se der aí alguma coisinha errada e tal, a gente desenrola aqui também, viu? Mas dá uma olhadinha aí, mano. Se melhora, viu? Beleza. Tá parecendo eu quando tô jogando Free Fire. Ah, então deve ser isso aí mesmo. Viu? Foi beleza. Pronto, então podemos passar adiante? Vamos continuar, meu povo? À vontade. Sim. Beleza, vamos lá. Então, para finalizar então essa tarde maravilhosa, vamos aqui a essa outra partezinha bacana. Deixa eu afastar aqui um pouco. Opa, aí sim, ficou show.
essa parte aqui é só pra gente resumir, não vai demorar não, tá? Vamos só passar bem rápido. A gente não pode ir para uma disciplina chamada montagem e instalação de sistemas informáticos sem saber o que é o hardware, certo? Então, a nível de conhecimento, eu previ que seria uma parte bem rápida, tá? Porque a gente está revisando, então tá vendo de primeira, certo? Vocês aí, ou o pessoal do YouTube também, a qualquer momento pode perguntar, beleza? Fiquem tranquilos. Nesse sentido, vamos continuando. Pronto, o pessoal que estava conferindo o pessoal do YouTube, vamos adiante, certo? Vamos que vamos. Bom, hardware nada mais é do que a parte física do computador, né? Isso a gente já sabe, já tem muito tempo, né, pessoal? Não é nada assim de novo, algo desse sentido. Sabe que o que você pode chutar é hardware, o que você xinga é software. Conseguiu dar um mãozão lá no cara que está travando o computador? Se você conseguiu dar um mãozão lá no gabinete, então o gabinete é o hardware, não o software. E se você só xingou, seu Windows 7, vá para a fruta que caiu, vá para a casa do baralho, que não sei o que, tá travando pra caramba e tal, beleza? Então isso você xingando, automaticamente você já sabe que é um software, certo? Catapimbas. Mas que conveniente, seu danado. Macacos me mordam, né? Olha só, chegamos então. Isso, vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui a facecamzinha aqui mais em cima, que fica mais tranquilo pra gente ver essa parte também. Opa, tá meio. Aqui, pronto. Essa parte aqui é um componente muito importante na proteção, que é o gabinete. Primeiro, a gente não pode mais, a essa altura do campeonato, trocar gabinete por CPU. Complicado. Então, basicamente, o gabinete vai proteger todos os nossos componentes internos, certo? Depois disso, nós temos nossa queridíssima placa-mãe, que é ela responsável por conectar simplesmente todos os componentes que nós temos no computador. Só isso, certo? Aí você já tem uma noção de como fazer para saber qual é o responsável por encaixar todos os componentes. Temos um tipo só de placa-mãe? Não, a gente viu lá que temos vários tipos. Placa-mãe on-board, off-board, certo? A gente viu que tem aquelas que tem já vídeo, áudio integrados e outros nem tanto. Então é por isso que é bom a gente ficar ligado, certo? A Esté aqui no YouTube, o pessoal do Meet também está perguntando que hora é a merenda. Olha, de vocês eu não sei, mas a minha é só depois das aulas. Tá complicado, viu? Não comi nem um chilitinho, nem um kisukezinho de groselha hoje, mas nós chega lá, viu? Mas vamos adiantando. Depois disso, nós temos simplesmente o que é conhecido como cérebro do computador, que é nada mais, nada menos do que quem? Isso, o nosso querido e amado processador, certo? Deixa eu colocar aqui no cantinho, que fica agora de boa, pronto, ficar aqui sossegado. Tô mexendo demais, cara, Maria, tô até cansando já. Mas enfim, o processador principal, porque sem ele é difícil um computador ficar realmente em bom desempenho. Obviamente que a gente sabe que um computador, ele não deve ter só o processador bom, ele deve ter os componentes em equilíbrio, certo? Porque a gente não pode ter um processador muito bom sem ter memória, e vice-versa. Você comprar um Celeron da vida aí, que é um dos mais simples, e botar 128 GB de RAM, não vai servir de muita coisa. A mesma coisa você ter um Core i7 Extreme Black Edition, e você colocar 512 de memória RAM, aí vai ficar complicado também, viu? Mas vamos entender dessa forma, certo? Depois, nós temos a memória. Vale entender que é o seguinte, daqui para frente, quando a gente falar em memória, a gente vai associar a memória RAM. E quando a gente falar do HD, a gente vai falar só do HD, para não ficar muito confuso. Memória RAM que é basicamente o principal ajudante do processador. A gente já viu também nas aulas, né, das outras disciplinas, que temos os padrões DDR3 e DDR4. Esses conteúdos eu vou botar de novo lá no Meet para vocês revisarem, tá? Para ficar bem legal, ter esse material escrito também para vocês consultarem, tá? Que vai ficar bem bacana. Nós temos o dissipador de calor e o próprio cooler. Lembrando, quem consegue me dizer aí no chat dos dois qual é a principal diferença do dissipador para o cooler? Quem consegue me dizer? O pessoal do YouTube também, pode falar. O dissipador, ele dissipa o calor.
E o cooler ele resfria o componente. Exatamente. O dissipador, ele distribui o calor gerado pela ventoinha. Isso, beleza. Seguinte, os meninos estão corretos. Dissipador, ele serve para espalhar o ponto de calor. E o cooler, para resfriar. Ele tira o ar quente e joga o ar frio, faz aquela movimentação lá. Ou então, se for só um cooler simples mesmo, ele só joga o ar frio em cima. Só que o ar frio, quando ele é jogado, né, em cima do componente, ele passa a ficar quente. Se não houver um bom dissipador, não vai adiantar tanta coisa assim, certo? Então é isso basicamente que eles Sim. fazem. Oi. Alguém perguntou alguma Nada coisa? não. Nada não. Ah, tá. Beleza, vamos adiante. Olha só, seguindo aqui nosso conteúdo, dissipador tá de boa. Creio que ninguém tem dúvida até o que a gente estava falando. Placa de vídeo, a gente vai falar um pouco mais, tá, sobre ela. Se vocês quiserem uma aula dedicada à placa de vídeo, quem tem curiosidade, como comprar, o que fazer, o que ela faz, versões e tal, a gente pode analisar essa proposta aí mais adiante, tá? Porque na ementa não tá placa de vídeo, mas a gente pode fazer sim, viu? Sem problema. Até porque é algo bem interessante, na minha visão, para a gente saber também. Muita gente tem a vontade de comprar um PC Gamer e tal, ou ajudar quem vai comprar, e não deixa de ser interessante, certo? Ivo, Oi. meus pendrive ainda existem. Rapaz, é seu, né? Ainda tá aqui. Tem bem uns 2 a 3. Se mais alguém deixou o pendrive comigo, pessoal, não se preocupe. Eles estão vivos sim, viu? Estão aqui guardados. Eles estão em isolamento também. Não se preocupe. Não deixa ninguém pegar neles não, tá? Eles estão em isolamento Quando a também. Quando a pandemia passar, mostra o que tem no mundo naqueles pendrives, viu? Se eu não sobreviver. Vai valer uma nota, viu? Vai ficar o pendrive antes do corona. Como era o mundo antes do corona, né? Vai valer uma grana aquilo ali, viu? Mas enfim, vamos lá então para concluir aqui, pessoal. Nós temos então unidade de armazenamento disquete. Não vamos ver porque é muito antigo, convenhamos. Até pra mim que nasci já tem aí os que? Eu tenho hoje 19 anos, então até pra mim já tem um tempinho, já não é mais tão novo assim, certo? Drive de DVD vamos ver um pouco, porque temos algumas empresas, pensando em estágio futuramente, que ainda usam, então é bom a gente desenrolar também a montagem deles, certo? O nosso querido HD, vamos saber também nessa disciplina como ele funciona direitinho e tal. Toda essa parte vamos dar uma revisada, certo? Vai ser show de bola. E, basicamente, é essa a parte que nós temos para revisar. Beleza? Perguntas? Coloquem, estou olhando aqui na outra janelinha o chat. Perguntas? Pessoal do Professor, YouTube também, perguntas? Pratiquei formatação. Agora eu esqueci de tudo, como é que eu faço agora? Não se preocupe. Podemos colocar também lá o conteúdo completo para vocês poderem revisar tudo isso aí. Tudo que vocês precisarem, podem me pedir, quem está à disposição para mandar para vocês também, viu? Não se preocupem com isso não. O que tiver ao nosso alcance, esquecer, porque realmente isso acontece. Passa muito tempo sem prática mesmo, tal, você não estuda, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, tal, é natural a pessoa esquecer mesmo. Então, podem me pedir, certo? Vamos então à última parte da nossa... Tipo assim, a última coisa, o senhor acha que a gente vai voltar? Esse ano ainda? Não, próximo. Próximo Não sei, sim. esse ano também. Esse eu já acho mais difícil. Vai depender se vier a vacina, se os casos aqui diminuírem. Eu falando como Ivo professor, certo? Eu acho que tem um certo desafio. É cedo para dizer que sim, mas eu também acho que é cedo para dizer que não, certo? Tem depender muito de como houver aí o andar da carruagem. Por isso que eu peço a vocês façam o máximo de esforço à distância mesmo para a gente poder desenrolar essas nossas aulas, certo? Beleza. Então vamos lá. Para fechar então, vamos aqui revisar rapidamente o que nós vimos, certo? Para a gente não perder muito tempo. Ei, tio Ivo. Oi. E também tem uma coisa, se as aulas voltar esse ano, a maioria do pessoal acho que não vai, porque... Eu vou comprar a pilha, Juninho. Peraí. A maioria do pessoal não vai, né? Porque mesmo se não vai desenvolver uma vacina ainda, aí vai ter muito mais chance de pegar coronavírus, né? Como eu tô falando, vai depender muito da situação, né? É complicada mesmo essa parte, mas vamos fazer nossa parte e torcer para que o melhor aconteça, né? Mas que é realmente complicado, eu entendo que é complicado mesmo, certo? Pois vamos lá, pessoal.
Olha só, a Maria Clara disse aqui sobre a questão do quarto ano. Existe isso aí mesmo, eu vi, não sei aqui no Ceará, mas em São Paulo, se eu não me engano, eu vi algo sobre isso, certo? Só que depende muito de região para região, mas não deixa de ser uma opção aí para o pessoal fazer a tentativa, né? Mas no nosso caso, da base técnica, eu posso dizer a vocês que a gente tem como recuperar. Perda a gente sabe que tem, mas tem como revisar muito isso porque o terceiro ano ele é basicamente uma preparação para o estágio. Então a gente vai poder revisar muitas dessas coisas que a gente está vendo aqui hoje, fazer prática e tal, entendeu? Mas é por isso que é bom que vocês escutem quando a gente pede essa questão. Façam o máximo possível para o teórico de vocês, essa simulação que a gente vai tentar fazer, esteja o mais afiado possível. Porque quando a gente for para a prática e tal, a gente não vai perder mais tempo, vai direto para a prática, certo? Mais alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pro pessoal do YouTube rapidinho. No momento o YouTube a galera tá de boas. Nenhuma pergunta a mais? Podemos seguir adiante então? Posso ir beber água? Vai já, tá acabando, Cosme. Segura aí. O Fernando lá no YouTube tá perguntando se o Enem, se eu sei como vai ser. Cara, o Enem tá uma incógnita aí, principalmente nessa questão de sem saber que data vai ser, né? Às vezes adia ou não. Foi marcado agora, a última vez que eu tinha notícia para novembro, depois falou-se em um adiamento. Eu confesso para você que eu fiquei esperando mais para essa época para a gente ter uma certeza maior. Mas fica ligado lá no portal do MEC que quando tiver uma data definitiva, se não houver mais mais uma data adiada ou coisa do tipo, fica mais tranquilo de saber. Pois pessoal, então para a gente fechar aqui rapidinho o conteúdo de hoje, só recapitulando então, para a gente não se perder, né? Nós temos então eletricidade como sendo a manifestação de uma força, certo? Então a gente sabe que ela existe, vem proveniente lá dos componentes dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, do átomo no geral. Nós sabemos também que ela tem força, que chamamos de tensão elétrica. A tensão elétrica está em baterias, em pilhas e muitas outras, como vocês estão vendo lá em cima no exemplozinho da imagem lá da pilha, da bateria, certo? Essa tensão elétrica ela é importante se conhecer para a gente poder ter uma noção de como ela funciona e dos cuidados que a gente vai ter para poder manusear ela sem a gente se prejudicar, tomar choque, queimar algum componente, etc. Certo? A gente sabe que ela é medida pelo volt, que é o símbolo V, e o watts, que eu ia dizer, o WATT, que a gente vê nas fontes de alimentação, é o seguinte: essa aí que vocês estão vendo é a potência da energia que vem para o componente. A capacidade que ela tem de reproduzir essa energia que vem, de alimentar os outros componentes, ela é o watts, que é os watts. Se for no medidor da casa de vocês, vocês vão ver que o registro da gente é em watts também. Watts, que é quanto a gente está gastando e tal, que é mais ou menos o mesmo princípio. Então, tensão elétrica é a força da energia que chega para a gente, basicamente falando. E professor? E o watts é a potência que a fonte consegue aguentar, digamos assim, consegue alimentar. São coisas diferentes. Diga lá, doutor. Watts também tem lâmpadas, né? Essas coisas. Exatamente, viu? Porque o que ela consegue produzir, certo? É nesse sentido. Beleza? E aí, seguindo então adiante, já vimos aqui, né? Essa parte acho que está bem tranquila, da corrente elétrica. E o que vai medir essa tensão é o voltímetro. Você coloca o aparelho lá, ele diz quanto é que tem. Vamos mostrar depois como se usa o voltímetro e tal. E vai dar continuação. O Cosme está dizendo aqui que é o Watson, que é derivado do Watson. Ou é uma pegadinha, né? Mas a galera não perdoa, não. Mas enfim, os watts, eles são basicamente a potência que esse dispositivo tem para reproduzir essa carga. E a tensão elétrica é a potência da energia que chega em nossa casa, coisa diferente. Por exemplo, posso pegar uma fonte de 500 watts e colocar em qualquer energia, desde que ela seja bivolt, obviamente, né? E é o que vai dizer esses 500 watts é, por exemplo, o processador ele gasta tantos watts, o HD tantos outros watts, a placa de vídeo também, e é isso aí, é a potência que ela precisa para alimentar os outros. Porque a energia vem, certo? Ela vem da descarga elétrica, vem da tomada e tal. E aí esse watts é basicamente, para você entender melhor,
nesse primeiro princípio, né, um entendimento mais básico, é basicamente aquilo que ela consegue juntar e acumular para poder alimentar os demais. Se tu pegar um de 500 watts e uma placa de vídeo que exige 600 watts, por que a placa queima, papoca? Porque ela vai começar a pegar mais energia, vai puxar mais energia, então daí há um descontrole geral e a bicha papoca mesmo, certo? Então por isso que é bom a gente ficar nesse entendimento. É bom sempre saber o controle e a potência que os nossos componentes pedem. Por último, quando essa energia ela existe e ela se movimenta, a gente sabe que ela em movimento é uma corrente elétrica. A energia que chega em nossa casa é a corrente elétrica, porque ela está vindo dos fios de alta tensão. Logo, se movimenta, certo? Por isso que é bom a gente ter essa noção bem estabelecida para nós, certo? Vamos voltar aqui então. Então, pessoal, basicamente é isso. Essa é uma aula de introdução. Como eu falei para vocês, vamos tentar manter o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Essa aula de hoje, peço que vocês, tempo que resta de aula, quem tiver alguma dúvida, reveja alguns pontos desse vídeo, se achar interessante. Veja o conteúdo que a gente colocou lá também no Classroom e no WhatsApp, certo? E amanhã a gente se encontra novamente, que teremos mais uma web, provavelmente na tarde, sobre a nossa outra disciplina, que é meios de comunicação de dados, beleza? Um detalhe. Vocês estão vendo lá que no calendário de vocês, nós temos MISE de manhã, que é a abreviação para montagem e instalação de sistemas informáticos, e a outra disciplina é MCD, Meios de Comunicação de Dados, tá? Com o tempo a gente se acostuma que os nomes são meio grandes mesmo, para chamar toda hora. Ei, professor, o Oi. Juninho colocou aqui e não vai ter tarefa. Não vi, é verdade isso ou não? Hoje não, mas elas já estão programadas para amanhã, viu? Não se preocupe, amanhã já libera lá no Google Classroom, ó, bonitinho, já programei a semana toda, não se preocupem, tá? Beleza, deixa eu ver. E nisso, bem lembrado também, fiquem atentos aos horários, confiram sempre lá no Classroom, sempre no WhatsApp da turma, viu? Sempre confiram, porque sempre vai ter o conteúdo. Se não tiver web, tem o conteúdo. Atividade, o conteúdo, e lembra que eu falei, participem, botem um comentário, cuidado com os dias de entrega, tá bom? Marcos Vinícius, Jonatas, a gente está encaminhando para o encerramento dessa web. Por gentileza, eu já tirei uns prints aqui. Vocês poderiam tirar os prints aí e me mandar quando a gente terminar tudo aqui no PV. Eu agradeço demais, viu, meninos? Dá certo? Vou acreditar que sim. Beleza? Tá certo. O Ítalo tá perguntando onde tá o calendário. Vocês ainda não têm um calendário de aula? Pois deixa eu pegar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Beleza? Só um instantezinho. Só Tem que pegar botar aqui. no grupo, mano. Não, eu sei, mas é porque eu quero explicar uma coisinha também sobre o calendário em si para vocês. Pra gente combinar aqui para ficar legal para todo Tá, mundo. beleza, beleza. Viu? Mas eu coloco lá assim, Uhum. sem problema, tá? Só um minutinho aí. De resto, pessoal, tudo entendido? Pessoal do YouTube, tranquilo também? Tá de boa? Segurem só um pouquinho o pessoal do YouTube também, que eu vou mostrar aqui, que eu quero combinar logo com vocês pra gente já combinar algumas coisinhas com o nosso horário, tá, pessoal? Quem aí por acaso for ver esse vídeo depois, numa revisão, algo do tipo, essa parte não precisa, tá? Daqui em diante a gente só tá combinando para amanhã mesmo, ok? Vamos aqui então, pronto, pegando aqui, deixa eu abrir. Quase não acho. Pronto, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos aqui no nosso programinha bacana. Deixa eu trocar aqui a janela. Gente, que eu tenho que sair. Não, senhor. Meu amigo. O homem tá por fora. Pera aí. Calma, meu jovem. Saca só. Ih, Oi. Sabe qual- Meu amigo. Meu amigo. Agora sim, né? Sai nada. Vamos aqui compartilhar essa alegria juntos. Beleza? Olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui minha cabeça. Beleza. Olha só. Deixa eu ir aqui. Vocês estão vendo aqui em cima que nós temos essa aulinha de hoje, né? Tá bem aqui. Que é a 8ª e 9ª aula, tá? No Meet dá pra você dar um zoom também, tá? Caso seja pequeno, pode dar um zoom. Aí olha só.
Na terça-feira, nós temos 3 aulas de MCD aqui em cima, ó. Vocês estão vendo ali em cima. Aqui, peraí. Aqui, opa. Nós temos essas 3 aulinhas aqui em cima da minha cabeça, ó. Estão vendo? Nós temos essas 3 aulas aqui de MCD. E a gente tem essas outras 2 aqui embaixo de MISE. Aí o que eu estou pensando para ficar melhor para a gente? Eu vou confirmar ainda, tá? É que a gente vai só trocar essas 2 aulas aqui. Vamos passar elas 2 para cá. Aqui, nessa uma aulinha, eu vou colocar o conteúdo já lá para vocês já darem uma olhada. E vamos fazer nossa web de MCD aqui à tarde, que fica melhor, acredito que para a maioria, tá? Vamos fazer 1 da tarde. Confirmando tudo, eu aviso a vocês mais tarde. Essa é a mudança. Percebam que na quarta-feira, nós temos aqui também essas aulinhas, ó, terceira e quarta. Estão vendo? Essas aulinhas aqui mantém. Provavelmente vai ser conteúdo ou, quando for necessidade, uma web também, que já é um horário bacana, é 9 horas da manhã, tá ok? E nós temos essas 2 aqui perdidinha também aqui, ó, na sexta, ó. Essas 2 aqui, ela vai ficar para a gente também fazer um conteúdo, se precisar também um web, enfim. Reparem aí que nós temos 12 aulas. Segunda-feira nós temos essas 2. Na terça-feira nós temos 5 aulas. Na quarta-feira 2 e na sexta mais 2, certo? Então a gente vai ter aí uma boa caminhadinha aí de leves para a gente fazer nessa parte, viu? Beleza? É mais ou menos nessa questão. Ó, o pessoal tá falando aqui embaixo no YouTube, só para o pessoal lá do YouTube ouvir, pessoal. Não se preocupe, pessoal do YouTube, eu estou vendo a participação de vocês, tá? Eu já tirei um print aqui também, eu já sei a galera que tá aí participando com a gente no YouTube, pelos comentários de vocês e pela lista que fica aí do lado também do YouTube, certo? Então, é de boa, tá ok? Nessa parte aqui, é só para a gente ficar ligado nos horários, a gente não se perder, beleza? Aí nisso, pergunto a vocês, nesse momento, estou vendo aqui na outra janelinha o Google Meet. Dúvidas sobre o horário, sobre o que eu falei dessa programação, vai só alterar ali internamente, vai só inverter essa ordem para a gente poder fazer essa web aula à tarde, tá ok? Tá tranquilo? Perguntas? Ó, o Júnior lá no YouTube está perguntando se a gente iria seguir esse calendário, caso a gente voltasse às aulas. A priori sim, porque a gente está vendo também, a escola está fazendo um teste de ver como se adequa a fazer uma mudança, tipo, 2 dias e meio o terceiro ano na escola e 2 dias e meio eles no estágio, certo? Então, assim, a princípio, esse horário seria um que a gente iria ver como faria caso houvesse essa troca. Agora, claro, essas aulas, obviamente, isso eu falo da base técnica, tá? A dos outros professores, eu não sei como ficaria organizado, porque a gente, como orientador de estágio, no meu caso, eu teria de estar 2 dias e meio disponível para estar em campo acompanhando os meninos do estágio. Então, basicamente, seria algo próximo a isso, eu diria, certo? Mas, enfim, só quando for mais para frente, caso a gente volte, é que a gente vai ter uma real noção. Mas da base técnica, pelo menos da minha parte, seria algo parecido com isso, sim, tá? Até porque para a gente poder ter essa questão de acompanhar os meninos do estágio. Só para lembrar bem aí, só perguntando aqui, calça a gente volta de calça, essa não. Essa eu não sabia não, gente. O pessoal perguntando aqui o que é MCD. Clarinha, MCD é a sigla para Meio de Comunicação de Dados. E MISE é para Montagem e Instalação de Sistemas Informáticos. É um nomezinho um pouco grande, né? A gente está abreviando para ficar melhor, certo? O que a gente vai ter mais aulas é MCD, certo? E temos também uma aula por semana de software de aplicação. Tá ok? Basicamente é isso. Alguma pergunta, alguma consideração de vocês nesse momento? Acharam interessante esse formato?